Olá! Hoje nós vamos fazer um mergulho profundo na filosofia de São Tomás de Aquino, que é, sem dúvida, um dos maiores pilares de todo o pensamento ocidental. A ideia aqui é apresentar, de um jeito bem estruturado, o sistema de pensamento que moldou séculos de debate intelectual. Para começar, vamos conhecer o homem por trás dessa filosofia toda. Tomás de Aquino, conhecido como o Doutor Angélico. Ele foi um frade dominicano lá do século XIII que dedicou a vida inteira a uma missão: construir uma ponte gigantesca entre a fé e a razão. E é importante entender o cenário daquela época. A gente está falando da Alta Idade Média, um período de uma efervescência intelectual incrível. As primeiras grandes universidades, como a de Paris, estavam a todo vapor, cheias de debates. E, para completar, as obras completas de Aristóteles foram redescobertas, trazendo um arsenal de lógica e metafísica que simplesmente pedia por uma nova forma de organizar o conhecimento. A nossa jornada vai seguir estes passos. A gente começa pelos fundamentos e pela metafísica. Depois, vamos abordar como ele argumenta sobre a existência de Deus, a visão dele sobre o homem e a moralidade, a relação entre fé e razão e, por fim, o legado dessa filosofia que dura até hoje. Então, vamos lá. Começando pelos alicerces, pelos princípios metafísicos sobre os quais Tomás de Aquino constrói o sistema filosófico dele inteiro. Para Tomás, o ponto de partida é o realismo. O que isso quer dizer? Que o mundo existe de verdade por conta própria. A realidade não é uma projeção da nossa mente, mas algo sólido, que o nosso intelecto tem a capacidade de conhecer. A realidade vem primeiro. E a verdade, então, o que é nesse sistema? É bem direto. É a adequação da nossa mente à coisa real. Se aquilo que a gente pensa corresponde ao que de fato existe lá fora, então pronto, alcançamos a verdade. É uma definição que, claro, rejeita de cara qualquer forma de relativismo. Para explicar a mudança que a gente vê em todo lugar no universo, Tomás usa dois conceitos que são centrais: potência e ato. A potência, como numa semente, é a capacidade de se tornar algo. Já o ato, como na árvore adulta, é essa capacidade plenamente realizada. Tudo que muda passa de potência para ato. Tão importante quanto isso é a distinção entre a essência e a existência de algo. Pensa assim, a gente consegue entender a essência de um unicórnio, a sua definição, mas ele não tem existência no mundo real. Em todas as criaturas, essência e existência são coisas diferentes. Somente em Deus é que as duas são idênticas. E para dar uma explicação completa de qualquer coisa, Tomás usa as 4 causas de Aristóteles. Para a gente entender uma estátua, por exemplo, a gente precisa saber do que ela é feita, qual a forma dela, quem a esculpiu e, por fim, para que ela foi criada. Só com as 4 respostas temos o conhecimento completo. É a partir dessa base metafísica sólida que Tomás de Aquino vai construir todo o seu argumento racional para demonstrar a existência de Deus. E aqui está a grande pergunta que ele se propõe a responder. É possível provar que Deus existe usando só a razão, a lógica, não como um artigo de fé que a gente simplesmente aceita, mas como uma conclusão lógica que parte da observação do mundo? Na sua obra-prima, A Suma Teológica, ele apresenta as famosíssimas 5 vias. Basicamente, são 5 linhas de raciocínio diferentes. Todas elas partem de fatos que a gente observa no mundo, como o movimento, a causalidade, a ordem das coisas, e chegam por pura lógica à necessidade de existir uma causa primeira para tudo isso. A conclusão dessas vias não é um Deus que é só mais um ser no universo, sabe? O Deus de Tomás é o próprio ser, o fundamento de toda a realidade. Ele é ato puro, sem nenhuma potência para ser realizada. A causa que não foi causada por ninguém e o ser necessário do qual tudo mais depende para existir. Ok, com essa estrutura da realidade e de Deus bem estabelecida, a gente se volta agora para como Tomás de Aquino entendia a pessoa humana e o nosso propósito moral. Para Tomás, a gente não é um fantasma dentro de uma máquina. Corpo e alma para ele formam uma única coisa, um ser unificado. E a nossa alma, por ser racional, nos dá 2 faculdades incríveis. O intelecto, para a gente conhecer a verdade, e a vontade para a gente poder escolher o bem. E como a gente sabe o que é o bem? Tomás argumenta que existe uma lei natural. Isso significa que, usando a nossa razão para refletir sobre a nossa própria natureza, a gente consegue perceber um código moral que é universal. A gente entende que certas coisas como a vida, o conhecimento, a amizade, são boas porque elas nos aperfeiçoam. Essa visão, claro, cria uma distinção muito clara e fundamental. A moralidade para Tomás de Aquino é objetiva. O bem não é só uma questão de opinião pessoal ou de sentimento.
É aquilo que corresponde de verdade à nossa natureza e que nos leva à nossa plenitude. E essa vida moral é estruturada pela prática das virtudes. Existem as virtudes cardeais, que podem ser alcançadas pela razão e pelo esforço de qualquer pessoa, e existem as virtudes teologais, que, segundo ele, são dons de Deus que nos orientam para o nosso destino final. Chegamos agora num dos pontos mais importantes, talvez o coração do tomismo, a ideia de que fé e razão não são inimigas. Pelo contrário, são aliadas na busca pela verdade. Existe um ditado clássico que resume perfeitamente a visão de Tomás. A graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. O que isso quer dizer? Que a revelação divina e a fé não vêm para anular o que a razão humana descobre por conta própria. Na verdade, elas constroem sobre essa base, curando, elevando e completando o conhecimento racional. A relação, então, é de harmonia, mas também de hierarquia. A filosofia prepara o terreno. Ela usa a lógica e a observação para entender o mundo. Já a teologia, partindo da revelação, oferece a compreensão mais elevada. O ponto-chave é que uma não pode contradizer a outra, porque para Tomás, as duas vêm da mesmíssima fonte da verdade. Para finalizar, vamos pensar um pouco. Por que uma filosofia de 800 anos atrás continua sendo uma tradição intelectual tão viva e relevante até hoje? O tomismo nunca ficou congelado no século XIII. A sua tradição se desenvolveu ao longo da história, desde os primeiros defensores, passando pelos grandes pensadores da Escola de Salamanca, pelo renascimento do neotomismo no século XIX, até chegar ao diálogo superatual com a filosofia analítica. Isso mostra uma resiliência e uma capacidade de adaptação que são realmente impressionantes. E isso nos leva a uma reflexão final. Num mundo que muitas vezes carece celebrar a incerteza e a subjetividade, a busca de Tomás de Aquino por uma visão de mundo coerente, racional e centrada na verdade objetiva oferece um contraponto muito poderoso. Qual é o valor de um sistema assim nos dias de hoje? Bom, essa é uma questão que permanece aberta.